Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu tá há pouco tempo aqui comigo. Eu me chamo Caroline Fagundes, eu sou coach nutricional e estudante de nutrição. E eu abordo aqui assuntos relacionados à alimentação saudável, à qualidade de vida, à nutrição. Então, eu falo aqui sempre assuntos relacionados à alimentação. E hoje eu vou falar sobre aditivos alimentares. Pessoal, eu vou aqui hoje nessa live falar com vocês a importância, vou falar um pouquinho de como surgiu os aditivos alimentares, para que eles servem, o que eles nos causam a longo prazo, quais são os malefícios do excesso, né, do consumo desses alimentos que contenham muito aditivos, tá bom? E isso, os conservantes também são aditivos. E eu vou começar falando um pouquinho, tá, de como surgiu os aditivos químicos, tá? No final do século XVIII, com a Revolução Industrial, houve assim um avanço gigantesco na tecnologia, e não só na tecnologia em questão alimentar, mas assim teve com a máquina a vapor que surgiu nessa época, deu para fabricar alimentos assim em larga escala. Então eles podiam entregar esses alimentos, muito alimento, tá? Teve a tecnologia aí nas ferrovias, então eles podiam entregar esses alimentos a lugares onde antes eles não poderiam entregar. E o que aconteceu? Eles pensaram, mas a gente precisa agora desenvolver alguma coisa para conservar esses alimentos por mais tempo, porque imagina, se tu vai entregar um alimento para um outro estado ou para um outro país, esse alimento precisa se conservar nesse transporte e ainda ele precisa se conservar na prateleira do supermercado. Então, como que eles iam fazer isso? Foi aí que surgiu os aditivos. E também houveram outras questões, tá? Por exemplo, as mulheres começaram a trabalhar nessa época. Começaram a trabalhar fora, cozinhar menos, cozinhavam muito pouco. Então, eles viram a necessidade de ter produtos semi-prontos para esse público, para essa população. Oi, Val, tudo bem? E isso a longo prazo eles trazem muitos malefícios que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então surgiu daí os aditivos químicos, né? E até hoje aí é muito utilizado. Só que o problema, pessoal, não é o aditivo em si, tá? Porque muitos me perguntam, mas é uma quantidade tolerável para a gente consumir sem ter problemas. Isso tô falando de um alimento. Se tu consumir um alimento na tua alimentação diária, mas não é o que acontece. A nossa alimentação tá em base de 70% dela é proveniente de produtos ultraprocessados, são os produtos que levam esses aditivos. Quando o ideal seria até estourando 40%. O ideal seria 25%. Mas a gente extrapola. E não é só um produto, né? Tu consumindo vários produtos durante o dia,
ultraprocessado vai elevando, elevando, elevando. E isso ao longo prazo se torna prejudicial. E aí tem, né, começaram os primeiros aditivos, tá, a serem utilizados foram os conservantes, porque eles precisavam conservar o alimento. Depois vieram os corantes para deixar uma cor atraente, né, nos nossos olhos, os realçadores de sabor, de textura, e aí são vários, são infinitos os aditivos que a gente encontra hoje em dia no mercado. Interessante que eu estava pesquisando, né, toda vez que eu faço aqui uma live para vocês, eu estudo antes. Eu leio muito sobre os alimentos, né? Mas sempre antes de uma live eu estudo. E sempre quando eu ia pesquisar, aparecia assim, benefícios e as vantagens e as desvantagens dos aditivos químicos. Mas vantagens para quem? Para nossa saúde, com certeza não é. E eu achei muito interessante que tem muitos artigos e muitos lugares que tu procura e que tu vê, né, que eles colocam um aditivo como uma vantagem. E na verdade não é. Isso só traz desvantagem a longo prazo. E isso traz muita dúvida, assim, as pessoas têm muitas dúvidas quando vão ao mercado e pegam aquele rótulo, aquela embalagem e leem aquilo ali e não sabe o que é, não sabe o que causa. E isso ninguém nos ensina. Quando eles fazem uma propaganda linda, maravilhosa lá na TV, ai, em 15, 20 minutos, nem isso. Tem sopas instantâneas aí que em 15 segundos tá pronta. Eles não contam o quanto vai ali, o quanto de produto tem ali, o quanto isso vai te prejudicar. E outra coisa que a gente também vê, né, que a gente tem por hábito querer tudo na vida prático. E não é que eu acho errado, sabe? Eu acho que muita coisa a gente, né, praticidade hoje em dia é tudo entre aspas, né? Mas as pessoas levam isso muito, eu quero tudo para ontem, eu quero tudo muito rápido, eu quero tudo muito prático, eu quero tudo muito... E isso nem sempre é o que nos faz bem. Isso nem sempre é o que vai nos dar saúde. E com o fato da mulher sair para trabalhar, também se perdeu um pouco do hábito de cozinhar, né? Que isso é muito, muito importante. Eu sempre digo, quer cuidar da tua alimentação, cozinha mais. Com a tecnologia, a gente quase não levanta nem para mudar o canal da TV, tudo é no controle. Para ir comprar um alimento, um pão na esquina ali, a gente usa o carro. Então, com isso tudo, veio também o sedentarismo. A gente ficou mais sedentário. Sedentarismo, mais uma má alimentação, futuramente tu corre o risco de ter doenças como diabetes, como obesidade, como hipertensão, problemas cardiovasculares. Então é muito, muito importante. É muito importante a gente saber o que a gente está comprando. É muito importante a gente também disponibilizar um tempo para cuidar dessa parte. Para cuidar o que a gente come, o que a gente prepara.
Eu não sou contra a tecnologia, bem pelo contrário, a tecnologia tá aí, né, pra gente usufruir dela, mas será que a gente usufrui bem? Será que a gente não coloca a nossa responsabilidade em terceiros? Porque é isso que a gente faz quando a gente coloca a responsabilidade da nossa alimentação na indústria. Escreva uma coisa que eu vou dizer para vocês. Ninguém tá mais preocupado com a tua alimentação, com a tua saúde do que tu mesmo. Não é os amigos, não é a família, não é a indústria. A Val tá dizendo, é um somatório que desencadeia vários prejuízos para nossa saúde. E é isso mesmo. E quem é e qual grupo que é o mais atingido? São as crianças e os adolescentes, que são os que consomem mais esse tipo de produto. Principalmente as crianças. As crianças não têm o discernimento de saber o que é, o que faz, o quanto que deve ingerir ou não. A responsabilidade é dos pais. A gente tem que ensinar, a gente tem que educar, a gente tem que comprar bons alimentos. E isso vem desde pequeno. Desde pequenininho a gente tem que ensinar as crianças. Para depois não se tornar um adulto com algum problema lá futuramente. E eu acho que as pessoas têm que ter informação. As pessoas têm que saber o que elas comem, o que elas compram, o que elas colocam na mesa. Hoje em dia a gente não precisa mais caçar, que nem os nossos antepassados faziam. Imagina o quanto que eles não gastavam de energia para caçar. Não tinha sedentarismo. Não tinham doenças que a gente tem hoje. Eles morriam de outras coisas. Eles morriam, às vezes, muitas das vezes, era por causa da alimentação, de contaminação de alimentos. Outras coisas que vieram com a tecnologia, né? Os supermercados, os restaurantes, os fast food. Então começou-se a comer muito mais fora, começamos a terceirizar mais a nossa alimentação do que cozinhar. E hoje em dia a gente vê, né, as pessoas perderam essa habilidade. Muitas pessoas perderam essa habilidade de cozinhar. Hoje em dia tem muito mais homens cozinhando do que mulheres. Antigamente era o contrário, né? Os homens traziam a comida, as mulheres cozinhavam. Hoje já deu uma invertida. Então, eu quero assim que vocês vão ao mercado sabendo o que vocês estão comprando. E olha, eu vou dizer para vocês, tá? Os principais aditivos contidos nos alimentos, tá? Que são conservantes, aromatizantes, emulsificantes, gordura hidrogenada, açúcar. E isso tudo faz com que perca a qualidade nutricional dos alimentos. A indústria diz que é para manter a qualidade nutricional, mas na verdade não mantém, perde. Eles estão produzindo um novo alimento. Esses alimentos ultraprocessados, eles são tão processados que eles perdem o valor nutricional. Eles perdem vitamina. Eu já falei aqui que a farinha perde 90% do seu valor nutricional. E isso é nos enlatados, é nas pizzas, é nesses alimentos semi-prontos.
refrigerante. De curiosidade, um dado para vocês. O refrigerante, se tu consumir o refrigerante, um copo de refrigerante todos os dias durante 12 meses, tu vai engordar 8 quilos. Só com refrigerante. Ai, Carol, mas eu não tomo refrigerante todos os dias. Ah, sim, daí no final de semana toma 2 litros. No verão que é quente, vai matar a sede com refrigerante. Tem muita gente que faz isso. Claro que isso também é uma questão de orientação, de cultura, de educação, de política, né? E isso tudo futuramente vai te acarretar em várias doenças não transmissíveis, né, que a gente fala, que são a principal delas é a obesidade, que vem aí com diabetes e doenças cardiovasculares, e tem alguns aditivos químicos que já é comprovado que aumentam em 50% de chance de desenvolver, né, algum tipo de câncer. Isso é muito sério. E essas informações não nos são passadas. E eu não quero amedrontar ninguém, tá? Eu quero só, assim, que vocês pensem, que vocês abram os olhos para isso. O melhor alimento é aquele que vem direto da natureza, o que é minimamente processado. Que aí no caso arroz, feijão, esses alimentos são minimamente processados, né? Até as embalagens são confeccionadas para dar mais durabilidade para os alimentos. Eu anotei aqui, tá? Alguns principais aditivos que a gente encontra aí nos alimentos, no rótulo ali nos ingredientes dos ultraprocessados que a gente compra no mercado. E não tem como a gente saber o nome de todos, o para que cada um serve. Não é isso, sabe? Não é você chegar lá e ler todos aqueles ingredientes. Ai, mas eu não sei nem o que é isso, os nomes difíceis. Se liguem nos nomes difíceis, que esses provavelmente não são bons. Se tem lá um rótulo com 5 linhas de ingredientes, provavelmente esse alimento também não seja bom. Provavelmente não, com certeza ele não é bom. Os 3 primeiros itens lá dos ingredientes é o que mais contém ali naquele alimento. É só prestar um pouco de atenção nesses pequenos detalhes. Ok? Eu vou falar aqui, tá? O que são os aditivos, tá? A principal função deles é conservar o alimento, é dar sabor, textura, umedecer esse alimento, e também tem a questão de proliferação bacteriana e de fungos, né? Então, o principal objetivo desses alimentos é impedir que as bactérias, os fungos se proliferem ali naquele produto. Alguns aditivos mais conhecidos, tá? Conservantes, corantes, conservantes para conservar, corante para dar cor, espessante para dar textura, viscosidade,
tá? Estabilizante para evitar que o alimento cristalize. Emulsificantes, acidificantes, que é para controlar o ácido. Que mais tem aqui? Os flavorizantes que promovem sabor. E eles vêm assim em nomes longos ou em abreviações. O mais conhecido, pessoal, dentre todos, é o glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor. Ele desregulariza a função que a gente tem no nosso organismo de saciedade, de apetite. Vocês nunca comeram assim uma bolachinha, algum produto, um salgadinho, alguma coisa que vocês disseram assim, eu não consigo parar de comer esse salgadinho? É o glutamato que tem ali. Ele é bem utilizado na cozinha japonesa e chinesa. Esses shoyos que a gente aí consome é cheio de glutamato. Então, o nosso organismo não tem aquela sensação de saciedade, porque desregula. Então, tu come e quanto mais tu come, mais tu quer comer. Esse é a principal disfunção no organismo que ele causa. Sim, Val. Esses temperos prontos tem muito. A Val tá falando aqui das massas instantâneas. Aquele pacotinho que vem ali, que tu coloca, é isso aí. Aí são pizzas, são lasanhas, são salgadinhos, doces, refrigerantes. Isso tudo a longo prazo é uma bomba. É uma bomba. E não é só calórica. É uma bomba para tua saúde. Tem alguns aditivos químicos que eles prejudicam a quebra de gordura. Eles prejudicam a absorção dos nutrientes dos alimentos. A conta é alta e uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Por isso que a gente sempre pede para evitar ao máximo os ultraprocessados. O máximo. Alguém tem dúvida do que é um ultraprocessado? A gente costuma dizer que é um alimento criado pela indústria, porque ele é tão processado, tem tanto aditivo que acaba que não tem mais alimento. Fica um alimento inventado, sem valor nutricional. Por isso que a gente sempre bate na tecla: consumam mais alimentos in natura, vão mais à feira, em vez de ir ao mercado. Criem, voltem a aquele hábito de cozinhar. De fazer o seu próprio lanche. Ó, a Letícia tá dizendo, uma amiga
dava tanta coisa com corante para a filha pequena que o organismo foi absorvendo e quando externalizou, a menina dela ficou bem mal e teve que internar. E é isso que acontece. Eu acho que não precisa chegar, a gente não precisa chegar ao ponto, a esse ponto. E muitas das vezes a gente tem sintomas ou a gente tem mal-estares, assim, e a gente consegue, só através da alimentação, mudando pequenos hábitos, modificar essa questão. Antes de ter que tomar o remédio. Porque daí vem uma dupla, né? A indústria e farmácia. A indústria nos adoece, dizendo que é para o nosso bem, e a farmácia nos mete remédio para nos curar, dizendo que é para nos curar. Mas por que não prevenir? Também não sou contra o remédio. Eu acho que em certas ocasiões a gente tem que tomar o remédio. Mas lembra que eu falei lá na última live, quando tu chega lá no médico, o que ele te fala quando tu chega lá com os exames alterados, com a pressão alta, com disfunção na tireoide? O que ele fala? Tu precisa mudar a alimentação. Tu precisa praticar uma atividade física. Lizzie, Carol, páprica, curry, esses condimentos são saudáveis? São anti-inflamatórios também. Deem preferência por esses alimentos. Como é que os nossos antepassados conservavam os alimentos? Com sal, desidratando, fazendo carne seca. Não tinha esses aditivos. E a indústria, eles são muito espertos. Eles são muito espertos. Fiquem atentos. Uma das justificativas, tá, para aditivos na alimentação, para poder acabar com a fome. Gente, até hoje tem mais de 100 países em desenvolvimento, né, que tem altos índices de fome, de pobreza. Então, muitas coisas eles inventam com essa justificativa. É para alimentar mais pessoas e acabar com a fome. Isso aconteceu também com os agrotóxicos. É para conservar, com os transgênicos. É para acabar com a fome, vamos fazer transgênico e a fome tá aí. Então, é uma questão, né, de escolha, na verdade, né? De escolha, do que a gente escolhe pra gente. Ninguém vai escolher o melhor pra mim e nem pra ti, a não ser a gente mesma. Aqui a Letícia está dizendo, aprender a ler o rótulo. Sim, é importante ler os rótulos. Não é importante você saber para que serve cada nomezinho daqueles que está lá. Isso não é importante. A maioria das pessoas não sabe, a não ser os químicos mesmo. O importante é tu saber que quando tem aquela lista gigantesca ali, pode ter certeza que aquele alimento não é bom. Isso é o mais importante.
Quando forem, principalmente quando vocês forem no mercado comprar pouca coisa, tá? De vez em leem os rótulos. Escolham as melhores marcas. É claro, se tu for fazer um rancho, não vai dar para te ler todos aqueles rótulos, né? Então, quando for comprar, eu vou lá comprar 3 ingredientes para uma receita. Lê. A próxima vez que tu for no mercado, tu já vai saber que aquele ingrediente, se ele é bom ou se não é bom. Só pela quantidade de aditivos que tem ali. E isso tudo é com a prática. Isso tudo é com a prática, fazendo sempre. Sim, antes as pessoas eram muito mais saudáveis. Uma vez me disseram assim: ai, mas antes se morria cedo. E hoje a gente tem uma média de vida de 80 e poucos anos, né? De 80 até 90 anos. E antigamente se morria cedo. Mas antigamente se morria cedo muito mais por questões higiênicas. Muito mais por questões higiênicas. E não por câncer, não por obesidade, não por diabetes, por problemas cardiovasculares. É que eles não tinham higiene, então eles pegavam infecções. Pessoal, como evitar esses alimentos? A gente sabe que não tem como tirar totalmente da nossa alimentação, mas é cozinhando mais, é utilizando mais os alimentos in natura, indo mais à feira. Eu vou uma vez na semana na feira, compro para semana. Quando eu vou ao mercado, assim, é para comprar o grosso, sabe? É para comprar a farinha, é para comprar o arroz, o feijão. Mas eu faço meus molhos com tomate. Eu uso tempero. Eu uso especiarias. Tudo para evitar de comprar esses alimentos que são cheios de aditivos. Semana que vem vai ter live cozinhando. Então se preparem. Vamos fazer um print para quem tá aí. Deixa eu ajeitar o cabelo. Fazer um print. Espero que vocês tenham gostado. E deixa lá, não esquece de deixar os comentários, tá? E a gente se fala aí durante a semana. E vamos preparar a nossa receita semana que vem. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até quarta-feira que vem.